Paz do Senhor, meus queridos. Mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos aqui para gravarmos mais um vídeo. Hoje iremos fazer esse vídeo respondendo uma pergunta de um irmão. Aqui é igual linha direta, não adianta me perguntar quem foi que perguntou ou fez a pergunta, que eu não irei dizer, a identidade será mantida em sigilo absoluto, Mas a pergunta que me foi feita foi que nós devemos confessar nossos pecados ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Essa foi a pergunta, Irmão Norberto, é certo nós confessarmos o nosso pecado só para o pastor da igreja, para o líder da igreja? E eu vou responder baseado na Bíblia. Ora, eu fiz três tipos de pecado. Não é que existe só 3 tipos de pecado. Existem vários tipos de pecado. Mas essa classificação que eu fiz foi o seguinte: pecado contra Deus, pecado contra o próximo e pecado contra a igreja. Então, esses 3 tipos de pecado: contra Deus, contra o próximo e contra a igreja. Qual é o pecado contra a igreja? Eu vou expor minha opinião dentro da Bíblia Sagrada, tirando da Bíblia Sagrada. O pecado contra a igreja é o pecado de escândalo. Aquele pecado que você fez e todo mundo ficou sabendo e comentando, Que tem uma turmazinha que é fofoqueira também e gosta de fofocar, E fica aquele burburinho dentro da instituição religiosa, E aí, olha, o irmão estava lá na zona, mas não é na zona sul nem norte, não. Na zona do piseiro. Ah, o irmão fulano viu o irmão ciclano lá na zona. E aí se espalha essa conversa. Nesse caso aí é um pecado de escândalo. O pecado de escândalo é aquele pecado contra a igreja. Isso é a minha opinião bíblica. Quem tiver suas opiniões contrárias, eu respeito sem problema nenhum. E tem aquele pecado contra o seu próximo, contra o seu irmão. Você pecou contra seu irmão. E tem aquele pecado que você pecou contra Deus. Agora vamos lá. Irmão Norberto, o pecado de escândalo é quando a igreja fica sabendo, E você agora vai ter que pedir perdão para quem? Para Deus? Unicamente para Deus? Não. Você vai pedir perdão para o seu próximo? Só para o seu próximo? Também não. Você tem que pedir perdão para a igreja. Por quê? Porque foi um pecado de escândalo contra a igreja. Certo? Então, o pecado de escândalo é aquele pecado que todo mundo está comentando dentro da instituição. Aí é um pecado de escândalo. Por quê? Porque vazou. E aí você tem que pedir perdão não para Deus, nem para o irmão, e sim para toda a igreja. Irmão Norberto, e o pecado contra o próximo? Eu devo pedir perdão para Deus? Não, de forma nenhuma. Você não pecou, foi contra o seu próximo? Se você pecou contra o seu próximo, você pedir perdão para Deus não vai resolver nada. De forma nenhuma. Você tem que pedir perdão para o seu próximo. Para quem você pecou, contra quem você pecou, aliás. Então, se você pecou contra o seu próximo, ou o seu próximo pecou com você, contra você, você deve pedir perdão não para Deus e nem para a igreja, e sim para o seu próximo. Porque a igreja em si, a instituição em si, não tem nada a ver com essa coisa particular sua com o irmão.
E nem Deus também, de forma direta, tem a ver. Né? Você tem que se retratar com o seu próximo. Aí, irmão Norberto, o pecado contra Deus. Eu devo pedir perdão só para o próximo? Não, não vale. Eu devo pedir perdão só para a igreja? Também não vale. Você pecou contra Deus, não foi contra a igreja, nem contra só o seu próximo. Mas, irmão Norberto, qual é o pecado contra Deus? Aquele pecado contra o seu próprio corpo. Certo? Então, pecado contra a igreja é o pecado de escândalo. O pecado contra o próximo foi só com o irmão individualmente. E o pecado contra Deus, você pecou contra Deus. Então, o pecado de escândalo se pede perdão para a igreja. O pecado contra o seu irmão, você pede perdão para o seu irmão. E o pecado contra Deus, você pede perdão para Deus. Queridos, isso eu nunca vi ser ensinado na igreja. Eu confesso a vocês. Não é de forma nenhuma menosprezando os líderes, né, que já tive. Né? Não é menosprezando de forma nenhuma, mas eu nunca tive esse ensino dentro de uma instituição. Ok, agora vamos para a base bíblica, né, que é o mais importante. Muita gente quer saber, e aí, irmão Norberto, e aí? Você vai só dar a sua opinião ou vai mostrar dentro da Bíblia? Eu peguei aqui 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Lá que Davi cometeu 2 pecados, né? Ele cai com a Betseba, né? Ele adultera. Segundo os historiadores, alguns historiadores, livros extra-bíblicos, eles falam que todo homem, quando ia para a guerra, né, em Israel, os homens, os israelitas, quando iam para a guerra, eles davam carta de divórcio para suas esposas. Isso não está na Bíblia. É livro de história extra-bíblica. E eles davam carta de divórcio para suas esposas, porque se eles não voltassem, ela já estava com a carta de divórcio e poderia casar-se novamente. Isso é livros extra-bíblico. Não está na Bíblia que eu acabei de falar, certo? Eu até que defendo essa teoria, sim. Pode ser. Nesse caso, se essa teoria do livro extra-bíblico, né, for verdadeira, Davi não cometeu adultério, porque Betseba estava divorciada. Ela estava com carta de divórcio. Né? Mas, digamos que essa história é só extra-bíblica, não tem nada a ver com a Bíblia. Então vamos lá. Então Davi comete o adultério. Pecado contra quem? Contra o seu irmão? Não. Contra a igreja? Não. O pecado contra o seu corpo é o pecado contra Deus. Você peca contra Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Certo? E Davi diz assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Observe, o próprio Davi diz, eu cometi um adultério, eu induzi de forma, ou eu contribuí de forma direta para Urias ser morto, né? Então eu de forma quase que direta, eu cometi um assassinato, né? Ele manda Urias ficar em frente de batalha. Né? Então, de forma quase que direta, Davi comete também um assassinato. Então, é 2 pecados, né, que Davi comete. E ele diz, pequei contra Deus, ou contra o Senhor. Vamos para frente. Vamos para frente porque tem mais referência. Então, Davi ele diz que não pecou contra a instituição. Por quê? Porque Davi não foi pedir perdão para sacerdote. Já existia sacerdote, meus queridos, naquela época. Existia sacerdotes, profetas. O próprio Natan era um profeta.
E ele não pediu perdão para ninguém, ele foi pedir perdão direto para Deus. E não tem esse negócio de, eu vou pedir perdão para o sumo sacerdote ou para o sacerdote, eu vou. Não, não teve isso. Davi diz, olha, eu pequei contra o Senhor, vou me retratar com ele. Certo? Agora, a outra referência, o pecado contra o próximo. Pecado contra o seu próprio corpo, mas nós vamos chegar lá. Tem mais uma referência que nós vamos juntar com essa de Davi. Não esquente não, vamos chegar lá. Aqui, Mateus capítulo 18, verso 15 ao 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhar-te a teu irmão. Está vendo? Aqui é particular. Se o teu irmão pecar contra ti, não é para te sair fofocando por aí, não. É para te ir lá com ele, né? Conversar com ele. E se ele te ouvir, acaba ali a conversa. Tá tudo certinho. Não precisa levar para a igreja, não precisa levar para Deus. Por quê? Porque foi um pecado individual. Certo? O verso 16 diz o seguinte, Mateus capítulo 18. Eu li o 15, agora eu vou ler o 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Você ouviu aí? O pecado individual, que o irmão foi lá se retratar. Poxa, irmão, tu pecou contra mim, irmão. Tu fez isso, isso e isso, rapaz. Tu comprou lá o jumento, rapaz, fiado e não me pagou, rapaz. E eu estou precisando do dinheiro, que eu vendi esse jumento para comprar a botija de gás do mês seguinte. Aí o irmão não quer nem conversa. Aí leva testemunha, verso 16, né? Leva um ou dois para servir de testemunha. Aí esse irmão não ouviu, não quis conversa. Vamos lá para o 17 agora. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É interessante aqui o texto que ele começa dizendo, se teu irmão pecar contra ti. Aí tu vai, se consertar com ele, ele não ouve. Tu leva um ou dois contigo, ele não ouve. Agora tu já tem testemunha, leva para a igreja, ele não ouve a igreja. Automaticamente aqui, segundo o texto, cabe uma disciplina. A igreja levou a igreja, ele não ouviu a igreja. Trata-o como irmão. O texto não está dizendo mais aqui, trata como irmão, não. Está dizendo, trata como gentil e publicano. Já não trata mais como irmão esse indivíduo, que ele não quer se consertar. Você viu aqui que começou entre duas pessoas e terminou sendo levado o caso para a igreja, que foi o último caso. Se tornou o quê? Um escândalo, porque o irmão não quis de forma nenhuma que aquele pecado individual se resolvesse individualmente. E foi necessário chegar às últimas instâncias, e no caso aqui ele foi desligado. Claro que esse texto aqui foi falado para os judeus. O livro de Mateus foi escrito para judeu, não foi para os gentios. Eu estou pegando como exemplo. Vamos lá, mais uma referência. Mais uma referência aqui. Nós vamos pegar aqui Tiago. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas
uns aos outros e orai uns pelos outros. Queridos, algumas versões diz confessai os vossos pecados. Outras versões diz confessai as vossas ofensas. Até agora eu ainda não encontrei que tem que confessar por líder da igreja. Então estou respondendo aqui para o irmão que em secreto eu não vou falar quem é. Querido, até agora eu não vi a Bíblia dizer que é para confessar para o líder da congregação, nem para o pastor. Não vi até agora. Então eu vou ficar com a Bíblia, certo? Vamos lá, uma referência, a última, né? 1 Coríntios 5 e versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Né? Que é um pecado de fornicação. A Bíblia diz que é pecado de fornicação, mas aqui era um solteiro com uma casada. Né? Era o jovem, filho de um cidadão, que estava mantendo relações sexuais com a sua madrasta, ou seja, com a esposa de seu pai. Né? E aqui o apóstolo Paulo fala, primeira carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 5, verso 2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O apóstolo Paulo ele repreende a liderança, porque esse indivíduo estava escandalizando a igreja de Corintos. Né? E a igreja estava inchada. Né? E ele diz assim, nem menos vos entristecestes, por não ter sido tirado dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo ele ordena que seja tirado esse indivíduo, né? Seja tirado, né, do meio dos irmãos quem estava praticando tal pecado que estava escandalizando a igreja. Ou seja, agora eu vou para o meu comentário básico, né? Fechar aqui a Bíblia e vou para o meu comentário básico. Queridos, esse negócio de que só pode confessar para pastor, não, que só pode confessar para o líder da igreja, foi copiado de uma igrejona aí, que antigamente essa igrejona queria ter o controle de tudo, saber tudo que estava acontecendo, todo o controle, né, da irmandade. Então se criou que só o líder, né, só podia confessar todo tipo de pecado, só podia confessar para o líder da paróquia, da igreja lá, do templo, né, de pedra. Só podia confessar se fosse para o líder maior, né, daquela congregação. E aí as igrejas, né, copiaram, né, como copiaram outras coisas aí, que nós vamos chegar lá também. Copiaram muitas coisas, mas eu vou falar só dessa. Então a igreja atual copia ainda muitas coisas dessa igrejona. Eles falam mal, mas copia muitas coisas. E essa foi uma delas que eles copiaram. Que só pode confessar para o pastor, que só pode confessar para o líder da congregação, o líder local. Mas isso é antibíblico, meus queridos. E o Tiago fala, confessai as vossas ofensas ou pecados uns aos outros. Davi, quando pecou, ele disse lá em 2 Samuel, capítulo 12, né, verso 13, né, pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra os sacerdotes, contra os profetas, contra os irmãos, não. Eu pequei contra o Senhor. E Tiago diz, confessai os vossos pecados ou vossas ofensas uns aos outros.
Agora, querido, eu vou lhe dizer uma coisa, não sai contando teu pecado para qualquer um não, porque tem uns fofoqueiros aí. Tem. Se tu for confessar teu pecado, confessa para alguém que tenha total confiança, que seja de tua confiança. Porque não é nem confiável você contar para certos pastores. Tem pastor fofoqueiro aí, meu amigo, que tu conta hoje e amanhã a torcida do Mengão todinha já está sabendo do que tu fez. E ele ainda leva, às vezes, o líder, né, o líder da congregação ainda leva, às vezes, 2 auxiliares. Moço, tem uns auxiliar fofoqueiro também, que, meu Deus. Então preste atenção. Não é errado você confessar para o seu líder de forma nenhuma. É errado dizer que só pode confessar para o líder. Vocês estão me entendendo? Eu acredito que sim. Não tem problema nenhum você que tem confiança no seu líder confessar para ele. Não tem problema nenhum, não é errado. É errado ser ensinado à igreja que só pode confessar se for para o líder. Então, né, você vai ver que a Bíblia ela deixa claro, né, pelo menos né, eu expus os textos aqui, né, que é confessar uns aos outros e tem os tipos de pecado que você deve tratar com Deus, o pecado com a igreja e o pecado contra o seu próximo. O que é que tem acontecido? Eu vejo muito. O irmão está intrigado lá com outro irmão, aí ele não vai lá com o irmão, se retratar com o irmão lá, e pede perdão para a igreja. A igreja não sabe, né? A igreja não sabe. Aí o irmão disse, eu peço perdão da igreja em nome de Jesus. Aí os irmãos tudinho dizem amém, menos eu. Eu nunca digo, sabe por quê? Porque eu não sei o que o irmão fez. Como é que eu vou dizer amém? Eu não digo amém, não. Só que a maioria diz, então já foi, né? A maioria diz que sim, amém, assim seja. Então, meus queridos, aprenda hoje que nem todo pecado você tem que pedir perdão para a igreja. O pecado que você deve pedir perdão para a igreja e lá na frente pedir perdão para a igreja é o pecado de escândalo. Pecado de escândalo que todo mundo ficou sabendo. Vamos um exemplo aqui. Você viajou 200 quilômetros lá para um vicinal, lá para um sítio. Lá ninguém lhe conhecia. Um exemplo. Aí você pegou um negócio para lá. Você pegou um negócio lá, uma menina. Você pegou. E aí você volta uma semana depois. A menina nem sabe se você era crente. Isso é um exemplo, né? Um exemplo. A menina não sabe que você era crente. A menina não sabe nem talvez o seu nome. E ficou para lá e você veio embora para cá e pronto. Eu lhe pergunto, você escandalizou a igreja? Você não escandalizou a igreja, só você e Deus sabe disso. E a menina que ficou para lá, ou a moça, ou a senhora, não sei. A menina que eu estou falando aqui no bom sentido. Né? Que eu sou contra a pedofilia. Né? Eu defendo que tem que namorar a partir dos 16, né? E se for para casar. Né? Se for para casar, porque com 16 anos já pode botar o nome lá no cartório e casar. Eu então defendo que a partir do 16, como já pode, né, botar o nome lá no cartório e casar, então eu defendo que já pode namorar para casar. Para casar. Não é só para se abrasar, não, nem para se amassar. Porque se for só para se amassar é pedofilia. O peão de maior de idade, com 30, 40 anos, namorando a menina de 16 só por namorar, né? É pedofilia. Tem conversa não, comigo não tem meio termo. Eu estou falando menina no bom sentido aqui. Menina a partir de 16 anos que seja para casar. E eu sou a favor de que namore. Né? Sim, daí o cidadão foi lá para o interior, ficou com a mulher, com a véia, né, para lá. Acabou-se para lá, né? Ficou para lá, ele veio para cá. A igreja ficou sabendo.
Não, a igreja não ficou sabendo do caso. Ele escandalizou a igreja? Não. E o que, que ele tem que pedir perdão para a igreja, se a igreja nem sabe? Esse pecado aí, ele pecou contra Deus. Ele pecou contra Deus, ele não pecou contra a igreja, porque a igreja não está sabendo, ele não escandalizou a igreja. Então ele se conserta com Deus. Agora, se vazou essa fornicação ou esse adultério dele, vazou na mídia, todo mundo ficou sabendo. Aí, meu querido, não tem outra. Você tem que se retratar diante da igreja. Por quê? Porque escandalizou, meu querido. Escandalizou. Então, é desta forma. É desta forma, né, que eu estou expondo, né, segundo a pergunta que me fizeram, né? Que a gente deve confessar só para o pastor? Não, de forma nenhuma. Porém, não é errado confessar ao líder da igreja. É errado eu dizer que só pode confessar se for para o líder da igreja. Certo? Que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? E é dessa forma, meus queridos. Podem perguntar que eu não vou fugir de nenhuma pergunta. De forma nenhuma. Não fugirei de perguntas que me fizerem. Vou gravar um vídeo sobre a pergunta, só se eu não souber. Aí eu não venho fazer vídeo. Se eu não sei responder, para que eu vou responder? Se eu não tenho uma base bíblica para responder tal pergunta. É certo que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? E sempre que der, estarei gravando vídeos para a gente ir estudando a Bíblia e conhecendo um pouco mais, certo? Paz do Senhor a todos.